Olá, vou começar uma série aqui no YouTube de vídeos ao vivo do dia a dia, para que a gente possa, através de pílulas do conhecimento, então discussões de temas que são comuns para todos nós, aprender um pouquinho. Então a gente continua tendo alguns vídeos um pouco mais produzidos, mas agora eu começo uma série da vida real. Nós fizemos uma pesquisa, hoje tem dois assuntos que me trazem aqui. O primeiro, um texto que eu escrevi sobre como o futuro está resgatando o nosso tempo, porque eu escuto frequentemente pessoas dizendo: estou sem tempo, estou sem tempo, estou sem tempo, a demanda está muito alta, eu estou num triturador, tem muita coisa acontecendo. E ao longo do caminho de evolução, a gente deveria estar usando as tecnologias para ter mais tempo, deveria estar usando esses novos modelos para ter mais tempo para viver. Essa é a premissa. E não é o que eu tenho visto na realidade, então eu vou dividir o resultado de uma pesquisa aqui que a gente fez para entender um pouco como as pessoas estão lidando com o seu autodesenvolvimento, estão lidando com esse desafio de sair do modelo linear para o modelo exponencial, quanto tempo elas estão gastando para estudar e para se desenvolver. Enfim, eu vou dividir esses dados curiosos, porque eu sei que todos nós temos desafios muito parecidos e barreiras muito parecidas. Em relação a ter tempo ou não ter tempo, eu vejo que a cada década parece que o tempo vai encurtando. Tá certo que as coisas estão numa velocidade muito acelerada, o mundo está muito mais complexo, mas para mim a grande competência do futuro é presença. Não é criatividade, pensamento crítico, nada disso, pensamento complexo. Eu acho que as pessoas estão muito sem presença. E se você não tem presença, você não consegue ter foco, você não consegue priorizar, você não consegue saber para onde você vai, você não consegue dizer não. E sobre isso é o meu texto de hoje, que eu vou postar ele aqui embaixo para você poder ter essa leitura como complemento. Então, dividindo um pouco a pesquisa, a primeira pergunta que a gente fez para algumas pessoas da nossa comunidade ela estuda junto, aprende junto, e eu gosto muito de ir para o campo para ver o que está acontecendo, o que as pessoas estão conseguindo fazer, que recados elas têm para a gente. Então, a primeira pergunta é: quanto tempo da semana você gasta para o seu desenvolvimento ou para o seu estudo, né? E aí, a resposta que a gente recebeu, ela foi literalmente dividida em 4. A maioria diz que gasta 4 horas por semana, o que me surpreendeu. Eu achei isso super bacana, porque para as pessoas que estão dizendo que estão sem tempo, 4 horas por semana é legal. Em segundo lugar, a gente tem o grupo que diz que gasta 2 horas por semana. E não é ruim, mas não é bom. Não é o suficiente em termos de mudança tão profunda. Outros 20% falam que gastam 2 horas e outros 20% falam que gastam 1 hora. Então, para a gente chegar num denominador comum, num momento de mundo onde o que a gente sabia vale muito pouco e o que a gente precisa saber agora, quase todos nós não sabemos muito ainda, eu acho que precisa ter uma dedicação um pouco maior. A galera que está estudando 4 horas ou 5 horas ou mais, legal, só cuidado para não se afogar em tanta informação e não usar nada na prática. O verdadeiro conhecimento e aprendizado não acontece na teoria. Para a galera que está dedicando 1 hora por semana, alô, eu acho que o futuro é de quem se antecipa, então fica aqui. Sobre dificuldades, veja bem que nós chegamos de novo no mesmo lugar do início desse vídeo. 58% das pessoas dizem que estão sem tempo para se autodesenvolverem ou para trabalharem no seu desenvolvimento. Em segundo lugar, a barreira é o dinheiro, falta de dinheiro, talvez para fazer cursos, viagens, estudar, enfim. A terceira é energia. As pessoas estão tão esgotadas que elas não conseguem mais ter energia para estudar, ler, elas querem simplesmente desligar. E depois, em tempo menor, vem o acesso e a vontade. E a vontade realmente não é uma barreira, as pessoas estão com vontade. E aí eu pergunto: se você sabe que você precisa estudar, você sabe que você precisa se desenvolver, por que alguns têm tempo e outros não? Por que alguns conseguem só 1 hora por semana ou nenhuma e outros conseguem 5 horas ou mais? Eu acho que tem alguma coisa comportamental aí. Eu acho que você talvez precise fazer 2 perguntas iniciais. Para onde você está indo? Qual é o seu lugar nesse novo mundo e qual é o seu plano? Porque quando a gente está um pouco à deriva, a gente perde a capacidade de priorizar e de ter foco. A terceira pergunta é: nós temos lá 140 vídeos no nosso canal já postados, e toda semana a gente posta coisas novas. E eu perguntei quanto desse conteúdo as pessoas estão conseguindo assistir. E a grande maioria está falando que só 20%. Veja bem,
A gente coloca um canal de informação que tem curadoria, que tem produção, que tem convidados, a gente seleciona, prepara isso e as pessoas conseguem acessar muito pouco. São vídeos curtos, de 4 ou 5 minutos, você pode ir assistindo no carro. Então, eu vejo que as pessoas, elas investem, mas elas não estão ainda tão conectadas com o assunto para entender que elas precisam de pílulas diárias de conhecimento. Em segundo lugar, vem o segundo grupo, que diz que já assistiu mais ou menos 40% do que está lá, o que é legal. Mas a grande maioria nos chama atenção aqui, ela assiste muito pouco. Então, isso nos leva também a uma observação que a gente fez em alguns cursos. As pessoas se inscrevem nos cursos e nas palestras e passam o tempo todo no celular, estão cansadas, não leem antes, não leem depois, não acessam o material. E aí vem uma pergunta de desafio mesmo. Que tipo de aprendizado a gente está tendo quando a gente só passeia pelas salas de aprendizado e não mergulha fundo? E simplesmente coleta informação e tem pouca capacidade de fazer alguma coisa com isso, né? Depois, a gente disponibiliza também uma biblioteca. Eu vejo que a galera está com muito pouco tempo para ler, mesmo que sejam relatórios muito inéditos. E aí eu vou dar uma dica. Baixa o app de 12 minutos de leitura ou para você ouvir. É melhor do que não ler nada. Eu acho que o resumo, ele não substitui o livro, mas pelo menos você tem o hábito de leitura e tem o hábito de colocar pílulas novas no seu aprendizado do dia a dia. A outra pergunta é se você se sente preparado para o blended learning, que é o aprendizado misto, presencial e digital, e para o estudo autoguiado, onde você é responsável pelo seu aprendizado. Não tem a escola, não tem professor que faz nada, não tem a empresa que contrata. E aí, veja que interessante, 72% das pessoas nos dizem que sim, que estão prontos para assumir a responsabilidade do seu aprendizado e que, ok, esse mix entre presencial e digital, achei incrível. E 27% dizem que estão mais ou menos prontas. Talvez elas precisem de trilhas mais estruturadas, de comando, de liderança, ou de alguém que faça um pouco mais de mentoria ou curadoria. Então, como finalização desse nosso vídeo de hoje, essa pílula de bate-papo aqui no nosso YouTube, eu queria deixar algumas perguntas que eu acho que você pode ir fazendo ao longo da semana ou ao longo do tempo. O que você está fazendo com o seu tempo? Quem é mais importante? A empresa que você trabalha ou você, sua vida e sua carreira? Quem está resgatando o teu tempo assim? Por que você não está conseguindo andar para trás, observar um pouquinho, escolher, filtrar, optar por menos coisas que às vezes é muito mais produtivo? Eu acho que a grande pergunta é o que nós estamos fazendo com o nosso tempo. Não é tempo de relógio, é tempo de vida. E esse fica o desafio para hoje. Até a próxima.